Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos começar um novo assunto que é a gravitação universal, onde nós vamos estudar as leis que regem o movimento dos planetas, ok? Então a gente começa aí com um breve histórico em relação ao desenvolvimento da gravitação universal. Tá? Vocês precisam lembrar então que toda a teoria da gravitação universal ela vem de dois modelos, ok? Então, nós temos o modelo geocêntrico, onde a Terra era o centro do universo, e o modelo heliocêntrico, onde a Terra não é mais o centro do universo e agora o Sol é o centro, ok? Então, como nós vamos nos restringir aí ao sistema solar, tá tudo tranquilo, beleza? Bom, então lembre que o modelo geocêntrico ele foi apresentado por Cláudio Ptolomeu lá no século II depois de Cristo, ok? E nesse modelo a Terra era o centro do universo. E o Sol e os outros planetas orbitavam ao redor da Terra. Esse modelo ele perdurou aí por muitos séculos, até que nós temos Copérnico apresentando um novo modelo agora revolucionário, que é o modelo heliocêntrico. Ele tira a Terra do centro e troca pelo Sol. E agora a Terra e os outros planetas orbitam o Sol. E hoje esse é o modelo mais aceito, com algumas correções feitas por Kepler, ok? Bom, as leis de Kepler elas explicam a cinemática do movimento dos planetas, tá? Eu vou focar nos planetas aqui, mas você pode generalizar, tá? Elas são válidas em qualquer situação que nós temos um corpo orbitando o outro gravitacionalmente, ok? Então, nós temos três leis, chamadas leis de Kepler, que são muito importantes para nós entendermos o movimento dos planetas. A primeira lei é a lei das órbitas, a segunda, das áreas, e a terceira, dos períodos. A primeira lei, a lei das órbitas, diz o seguinte: a trajetória das órbitas dos planetas em torno do Sol é elíptica e o Sol está posicionado num dos focos da elipse. Então imagina que o Sol, nós temos uma elipse, o Sol está num dos focos da elipse e os planetas vão descrever órbitas elípticas. O ponto onde nós temos a maior aproximação do Sol, nós vamos chamá-lo de periélio, onde a velocidade do planeta é máxima, e o ponto mais longe do Sol nós vamos chamar de afélio, onde a velocidade do planeta é a mínima, ok? Então lembre, a primeira lei diz respeito às órbitas, ok? Tome cuidado, já que eu estou lembrando vocês a respeito das velocidades aqui, a primeira lei diz respeito somente ao formato das órbitas. Ela não nos permite concluir a respeito das velocidades, ok? Estou adiantando aqui, mas a conclusão a respeito das velocidades vem da segunda lei de Kepler, a lei das áreas. Então imagine aqui, num primeiro momento, um planeta está passando aqui nesse ponto com uma velocidade v1, a força que atua nele aponta lá para o centro do Sol, então nós temos uma força tangencial ao movimento a favor da velocidade, portanto nós temos aqui um movimento acelerado. Quando o planeta passa então por essa nova parte da órbita, a situação é essa aqui, ó. Velocidade mais ou menos para a direita, você tem aqui uma força que aponta lá para o centro do Sol, então a força tangencial à trajetória vai apontar contrária à velocidade, e aqui nós temos então um movimento retardado, ok? Então a velocidade daqui do afélio para o periélio, ela aumenta, o movimento acelerado, e do periélio para o afélio, ela diminui,
movimento retardado. A segunda lei é a chamada lei das áreas. E nós podemos então dizer o seguinte: o raio vetor que liga o planeta ao Sol, ele varre áreas iguais em tempos iguais, ok? Então, imagine um planeta nessa posição, esse planeta está se movimentando, então ele vai seguir do ponto A até o ponto B, e veja, o raio vetor que liga o Sol ao planeta lá na primeira posição, ele varreu essa área aqui num tempo que eu vou chamar de ΔT1, ok? E numa outra situação, o planeta está aqui e ele segue para essa outra posição aqui. Veja que o raio vetor varreu outra área, que eu vou chamar de área 2 no tempo ΔT2. E Kepler conseguiu perceber o seguinte, que a área 1 varrida no tempo 1, ela é igual à área 2 varrida no tempo 2 e assim por diante. Posso pegar, sempre que eu pegar o mesmo tempo aqui, nós vamos ter a mesma área varrida pelo vetor posição do planeta. E isso aí, essa divisão área por tempo, é o que nós chamaremos de velocidade arelar. E isso é constante. Ok? Então lembre, o raio vetor que liga o Sol a um planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Essa é a segunda lei de Kepler e isso nos permite concluir então que quanto mais afastado o planeta estiver do Sol, mais lentamente ele vai se movimentar. Já a terceira lei de Kepler, a chamada lei dos períodos, diz que os quadrados dos períodos de translação dos planetas em torno do Sol são proporcionais aos cubos dos raios médios de suas órbitas. Toma cuidado que há algumas universidades que, ao invés de chamar o movimento de translação, chama de revolução, movimento de um corpo em torno de um ponto, isso é uma revolução, ok? E aí então nós poderíamos escrever o seguinte: T1 ao quadrado dividido por R1 ao cubo, isso dá uma constante, ou seja, eu posso comparar o movimento de dois planetas que orbitam a mesma estrela central. Dessa maneira, T1 quadrado por R1 ao cubo é igual a T2 quadrado por R2 ao cubo. Então, posso, por exemplo, comparar o movimento de Saturno aqui com Júpiter aqui, ok? O raio médio da órbita, o que é isso? Nós vamos, então, passar aqui uma linha no centro do Sol que chega lá no periélio e lá no afélio, ok? E aí então nós temos os focos da elipse, vamos medir a distância aqui do periélio e a distância do afélio. Nós teremos então para o periélio uma distância mínima e para o afélio uma distância máxima. O raio médio de órbita é a média aritmética desses distância mínima e distância máxima. Então d mínima mais d máxima dividido por 2. Beleza? E aí os planetas que compõem o sistema solar, né, são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, ok? Hoje Plutão não é mais um planeta, na verdade é um planeta anão, ok? Mas ele também orbita o Sol, tá? Então, atualizando aí, Plutão ele foi rebaixado a planeta anão, portanto nós temos aqui 8 planetas que compõem o nosso sistema solar hoje, beleza? Observações gerais. As 3 leis de Kepler são válidas para quaisquer sistemas em que corpos gravitam em torno de um corpo central. A lei das órbitas não exclui a possibilidade de a órbita descrita por um planeta ser circular, já que a circunferência é um caso particular de elipse. É uma elipse na qual os dois focos é o mesmo ponto, ok?
Se considerarmos circular a trajetória descrita por um planeta em torno do Sol, o raio médio de órbita corresponderá ao raio da circunferência e o período do movimento corresponderá ao período do movimento circular e uniforme. O caso de órbita circular vai aparecer muito para nós, ok? E por fim, no caso de corpos orbitando ao redor da Terra, o ponto da órbita mais próximo da Terra é chamado de perigeu e o mais afastado, apogeu. É isso que eu queria discutir com vocês em relação à introdução à gravitação universal. Você precisa conhecer muito bem as leis de Kepler. Normalmente, quando nós temos alguma continha para fazer, é a terceira lei de Kepler que a gente usa. As outras duas aparecem muito mais na teoria, beleza? Então, um ótimo estudo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.